Oi, oi, gente! Está começando mais um podcast Solta o Verbo! Tamo junto mais uma vez. E hoje o assunto é um tanto quanto bastante delicado, que é sobre abuso sexual, enfim. E a gente quer começar esse podcast primeiro falando que a gente tem muito temor, né, em É, falar sobre esse tema. Eu creio que é um tema muito delicado, muito complexo, muito íntimo. muito íntimo, que cada pessoa tem uma história, né. Então a gente Uhum, primeiro quer mostrar o máximo respeito por você que uhum, está escutando a gente. E também que a gente está falando como pessoas que, já viu isso acontecer, né, que tem uma certa experiência em algumas uhum. coisas, mas que a gente não tem totalmente autoridade, né, então, o máximo para que se você esteja passando por isso, para que você procure ajuda, né, essa é a nossa motivação. Isso, a gente não tá aqui como seu psicólogo, a É, gente não tá nem aqui como como aquele que vai médico. dar a total solução para o seu problema, porque a gente sabe que isso é um assunto muito delicado e que muitas vezes leva anos para você conseguir se recuperar, conseguir ter É. uma nova estima por si mesmo, né? Mas a gente quer colocar aqui algumas coisas sobre o abuso sexual, não é mesmo? Isso aí. A gente sabe que abuso não é apenas o estupro. Uhum. Abuso ele pode ser de formas muito sutis, de formas mais leves e de formas mais graves, né. Por exemplo, a gente tem uma amiga que a gente sabe, ela contou para nós, que um namorado, um ex-marido da mãe dela, abusava dela, mas de que maneira? Sem ela perceber, ele fez um furo na parede do banheiro uma vez e ele ficava observando ela tomar banho. Isso é uma invasão, né. Claro, é um olhar indevido que tem para você, né, Uhum. é mostrar muitas vezes as partes íntimas também, pedir para ver as partes íntimas daquela pessoa, né. Quando uma pessoa toca em você ou toca no abusado, né, sem que o abusado permita que isso aconteça, né, Fala coisas, de cunho sexual, né. Hã, mostra de repente vídeos que aquela pessoa não está preparada para ver, às vezes ela nem queria ver, quando se pula uma etapa, né. Você exatamente. deveria, por exemplo, você tem lá 12 anos, você deveria estar, sei lá, brincando, aprendendo, e de repente você está tendo um ato sexual, você está sendo exposto a vídeos explicitamente sexuais, você está até mesmo ouvindo coisas. A gente sabe que o abuso também É, pode ser psicológico, então totalmente. se uma pessoa é abusada psicologicamente, isso fica na cabeça dela, são mentiras, às vezes são frases, são coisas difíceis de ouvir, e aquilo marca a pessoa e pode marcar Sim. para o resto da vida, né. E é bom também lembrar que, claro, a gente está dando um pouco mais de ênfase aqui no abuso que acontece na infância, né, Uhum. principalmente por familiares, mas o abuso também é todo toque ou toda coisa, de cunho sexual, enfim, não só o sexo em si, né, que acontece em qualquer fase da vida. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa ela já até tem um namorado, uma mulher tem um namorado, É. enfim, ou já até já é casada, e, por exemplo, ela não quer ter uma relação sexual, não quer ser tocada de um jeito, a pessoa mesmo assim vai lá e toca e faz. Isso também é um abuso, né? Até muitas vezes quando a gente viu esses dias um vídeo, né, de uma pessoa que roubou um beijo dela, né? Cara, tipo assim, você ir lá pegar uma pessoa e você beijar, você nem. Sem a outra pessoa permitir, né. Ou sem estar talvez ali flertando com você, sem ter uma resposta É. dela, você simplesmente ir lá e tocar nela, isso também é um abuso, sabe. A gente, o nosso corpo, a nossa mente é algo muito precioso, que não é qualquer pessoa que, tipo assim, pode vir e ultrapassar esses limites. Não, nenhuma pessoa tem o direito de fazer isso, Uhum. né. E isso é um tanto quanto importante da gente ensinar desde a infância, desde quando a criança é muito pequenininha, a gente ensinar para ela que: "Olha, nessas partes aqui, enfim, ninguém pode te tocar", sabe. Se alguém estiver falando coisas para você, sabe, ensinar, tentar o máximo possível para que aquela criança ela consiga ter uma mentalidade que: "Opa, Uhum. isso aqui não é normal, isso aqui não pode acontecer", É. né. Porque muitas vezes o abuso ele acontece dentro da própria casa, né. Na A maioria maioria das das vezes, vezes, né. se não é com pai, mãe, às vezes é com um tio,
muitas vezes é com um amigo muito próximo, né. Eu conheço a história de um rapaz que a família tinha um amigo muito próximo que cuidava da casa, e esse rapaz foi abusado muitos anos da vida dele, sabe. Ele passou por muita dificuldade. E aí quando ele foi contar para o pai, para a mãe, os pais quiseram acobertar essa história, eles não defenderam o menino, sabe. Então até hoje ele guarda mágoas, até hoje ele Sim. sofre por causa Mágoas da que família, né. é, por causa de coisas que aconteceram. E principalmente se o abuso foi ali do 0 até os 6 ou 7 anos, isso marca para a vida inteira, sabe. Esse período da formação da criança, tudo que ela aprende ali, tudo que ela recebe naquele momento da vida dela, são coisas que vai formar a personalidade, que vai formar o caráter dela, e são coisas que dificilmente ela vai conseguir lidar ou até mesmo esquecer do que aconteceu, né. Claro que existe um momento que a pessoa consegue Existe viver com isso, esperança, né. existe esperança para isso, mas é muito difícil, principalmente se for nesse período, assim, né, que está acontecendo. Então a criança muitas vezes, né, ela não sabe o que está acontecendo, né. Ela pode estar ali brincando, fazendo alguma coisa, passa alguém, mostra alguma coisa para ela, as partes íntimas, toca nela de um jeito estranho, né. Então e a criança ela fica muito confusa, ela não sabe o que Total. fazer, né. E ela começa já a sentir muita culpa, uma Uhum. culpa enorme, uma vergonha enorme, se sente sujo, né. Ela pode também virar uma pessoa muito tímida, que não fala com ninguém, não confia em ninguém, né. A gente soube até de um caso da menina que ela era abusada por alguma pessoa da família dela, ela corria depois para o banheiro para tomar banho, ela esfregava uma bucha, assim, sabe, esfregava na pele dela até sangrar, porque ela queria tirar uma sujeira, ela queria tirar aquilo do corpo dela, sabe, de tão suja que ela se sentia, né. E muitas Uhum. vezes o abusador, ele mexe muito com o psicológico, né, ele Uhum. fala que se ela não vai poder contar pra ninguém, se ela contar o que aconteceu, ele vai matar a família, ele vai matar ela mesma, né. Tinha até um caso que a gente viu, de um tio que ele falava para o sobrinho, né, que se ele contasse sobre os abusos, ele falou que tanto ele quanto a mãe dele iriam morar na rua. E aquele rapaz ficava com tanto medo, ele pensava: "Meu Deus, eu não vou contar, porque minha família toda vai morar na rua?". Ele para tentar proteger a mãe, a família, ele tadinho, ele né, continuava com aquele abuso, sabe. Então a cabeça fica muito confusa, ela acha que a culpa é dela, que ela É. fez alguma coisa, né. "Não, talvez fui eu que estava com uma roupa, eu que Uhum. incitei isso, não sei o quê". E isso é tudo muito triste, né. É. É, a pessoa realmente ela se sente um verdadeiro lixo, né. É. E muitas pessoas até chegam num ponto que elas não aguentam, porque é um peso muito grande, um peso tão grande sobre a vida dessas pessoas que elas acabam até tirando a própria vida, porque é Uhum. uma dor que muitas vezes ela não quer mais suportar, então preciso acabar com essa dor, então eu vou acabar com ela, sabe. Hum. É muito, muito complicado. Muitas pessoas que são abusadas, você vai ver o futuro dessas pessoas. A gente até estava vendo esses dias uma reportagem de uns presidiários que são estupradores, né, e quando a gente vai ver a história desses estupradores, tipo assim, caras extremamente violentos, aí você vai ver a história, tem abuso, sabe. A gente viu alguns documentários sobre a prostituição também, as meninas que se prostituem, vendem o próprio corpo, aí quando você vai ver a história dessas meninas, tem abuso, sabe. Então, existe um negócio que acontece que é mais ou menos assim, uma pessoa ela é abusada, ela tem muita tendência ou de permitir-se ser abusada depois, ou então ela tem a tendência de se tornar um abusador, sabe. Uhum. Então é algo que é muito perigoso, sabe, pode causar dano não só para você, mas para muitas pessoas que estão na volta, né. Sim, os futuros relacionamentos daquela pessoa, né. E uma vez eu vi uma menina contando do abuso dela, que ela era muito grossa, muito estúpida com o namorado, sabe. E um dia ela abriu o coração dela para a sogra, ela falou: "Olha, eu passei por um abuso". Aí a sogra dela entendeu. E entendeu porque ela era assim, Uhum, né, porque ela era tão muitas vezes,
endoidava, assim, Hum. ficava histérica, né. Você vê essas meninas no colégio, né, que tem a fama de transar com todo mundo. "Ah, Uhum. aquela ali deu pra todo mundo, aquele ali é que nem corrimão, todo mundo passa a mão". Experimenta ver a vida dessa menina. Experimenta olhar lá atrás ou coisas que ela tem passado. Será que essa menina não está também, sendo abusada de alguma forma? Porque, cara, você se sente tão inferior, você se sente um lixo. Então, Hum. quando vem um menino, um rapaz que te dá um mínimo de valor, Uma mendigagem, né. essa menina já se entrega, assim, qualquer farelinho de amor já vai ser muito mais, porque ela Sim, não se considera alguém de valor. Ela foi perdendo o valor, né. O sim. abuso ele vai tirando a tua identidade, o abuso Uhum. tira, o teu valor. Mas nesse podcast a gente quer dizer para você que está sendo abusado Ou que já passou ou que já por passou por um abuso, que independente das coisas que você viveu, você tem valor, sabe? Ainda que as pessoas te desprezem, ainda que tua vida não esteja sendo, o jeito que você sonhou, o jeito que Deus sonhou para você, existe esperança, porque Deus te ama, Deus tem valor, Deus agrega valor na sua vida, entendeu? sabe, querido, até quando que você vai carregar essa culpa? Até quando que você vai viver com medo, viver com a autoestima baixa, sabe? Isso não é uma vida de abundância, sabe? Enquanto a gente não caminhar para um caminho de cura, a gente só vai levar esses traumas lá para frente, né? E tem sérias consequências lá na frente, que você vai perceber lá na frente você está passando por alguma dificuldade e você vai perceber que tem a ver com o seu abuso lá na infância que você sofreu, né. E a gente quer falar nesse podcast que existe esperança, sabe. Uhum. O que você passou foi horrível, o que você passou foi nossa, foi um nada justifica o que você passou, nada justifica um abuso, mas a gente quer falar para você que não é a sua culpa, existe esperança para a sua vida. Sabe, você não é um nada sem valor. Você tem muito valor. É. E a gente quer te convidar a abrir o seu coração ao você escutar esse podcast, né? A gente tem uma amiga nossa, a Yasmin, ela passou por um abuso e foi algo muito difícil, né? E ela conseguiu encontrar esperança. E hoje ela tem ajudado outras meninas que também passam por esse momento muito difícil, né? E ela foi totalmente restaurada, a imagem, a autoestima dela, Uhum. né? Então existe esperança, sabe? Você não foi culpado pelo que aconteceu com É, você. Você não tem culpa. Você não é sujo. é, Você não é inferior por ter passado por isso, é. Quem né? trabalha com culpa não é Deus, né? É. É uma é outra entidade, é uma entidade maligna, maléfica, que quer te aprisionar, que quer te fazer de escravo de um acontecimento, mas você não é um acontecimento. Você Uhum, não é o que fizeram com você, sabe. uhum, Toda vez que vier essa voz de acusação, lembre-se que essa voz não é de Deus. Por mais que uhum. na tua cabeça está tudo confuso, nunca esqueça que Deus não trabalha com acusação. Quem trabalha com acusação é Satanás. E nada, nada, nada vai justificar esse abuso, né. Existem 2 leis que precisam ser cumpridas quando acontece o abuso. Uma primeira é a lei dos homens, né, diante da justiça. O abusador precisa ser punido. Isso faz bem para o abusador, para ele pagar pelo preço daquilo que ele fez, Uhum. e Tem para que o ter. abusado também, né. Porque ele está vendo que ele É não uma está sendo. justiça humana está sendo feita, né. Exatamente, a justiça humana precisa ser feita. A gente não está aqui para justificar o abusador, não. Se ele cometeu um erro diante dos homens, ele vai ter que pagar por esse erro diante dos homens, né? Ou seja, existe um preço a ser pago no mundo material, no mundo em que a gente vive, mas também no mundo espiritual, né? Uhum. Então, a lei espiritual existe perdão até para você que abusou. Para você que é um abusador e de repente está ouvindo esse podcast, se no teu coração verdadeiramente você se arrependeu, se no teu coração você está decidido a nunca mais fazer isso, você está arrependido, Muitas vezes foi uma pessoa que passou por isso também, é, na maioria das vezes, né. talvez você também foi abusado e acabou abusando de alguém.
Na lei espiritual, toda vez que você se arrepende dos seus pecados e confessa para Deus e pede perdão, tenha certeza que Deus ele é fiel para te perdoar e te purificar. Então, até para você que é um abusador, existe esperança, sabe? Mas não deixe também de cumprir a lei dos homens. Não deixe de Uhum. passar batido diante dos homens. Não deixe de pedir perdão para as pessoas que você machucou. Faça o que for necessário para manter a sua consciência limpa, sabe? Não lute contra a sua consciência, né? Então existe esperança, existe esperança. Isso não quer dizer que você não tenha que pagar pelo que fez. E você que está ouvindo a gente, de repente você conhece alguém que foi abusado. Você Uhum. conhece uma pessoa que está sendo abusada. Você pode ser uma voz de denúncia. Você pode ser uma luz na vida dessa pessoa. É Talvez dar os seus ouvidos para essa pessoa, não Exatamente. julgar essa pessoa, né? É cuidar, amar essa pessoa, ajudar em todo esse processo que é muito complicado de denúncia, né? Muitas vezes Uhum. uma pessoa da família próxima, a pessoa se sente meio coagida em denunciar, né? Então, você também pode ajudar outras pessoas que estejam passando por isso, né? Exatamente. Querido, esse podcast é para mostrar que tem esperança, é para te motivar a contar. Não viva sozinho, sabe? Passar por isso sozinho é desesperador. Agora, passar por isso com o apoio de pessoas, recebendo o amor, um devido carinho que você precisa nesse momento, isso sim é de grande valor. A gente quer te motivar nesse podcast a você ir atrás, a ter pessoas, sabe? Não caminha sozinha, não viva com essa dor. Conte, coloque para fora. Procura ajuda, procura órgãos competentes, professoras, terapeuta, família, amigos maduros, enfim, mas não ande sozinho, porque o abuso, quando não a gente não trata isso, a gente não coloca para fora, ele pode ser destruidor. É. Mas quando agora a gente consegue passar por esse momento, que é muito complicado, mas ver uma esperança, superar isso, querido, tenha certeza que isso dá muito fruto, né? Se não me engano, eu acho que os melhores vinhos são aqueles onde a uva é mais machucada, É. né? Porque quando ela é machucada, depois ela dá um ótimo fruto. E da mesma forma, talvez você hoje está ferido, mas lá na frente, as tuas feridas pode ser um poder para curar outras pessoas. Não caminhe sozinho. Abra o seu coração. A gente, como solta o verbo, quer te motivar a isso, né? É isso, gente. Obrigado pela tua atenção. Espero que a gente tenha te ajudado. Se você quiser conversar com a gente, você pode mandar um Instagram para nós. A gente pode te ajudar também a encontrar órgãos competentes na tua cidade, né? 180 também é o Disque Denúncia. Não guarde essas mágoas só para você, né? Você pode ser luz nesse mundo. Que Deus te abençoe. É isso, gente. Se você gostou, compartilha, dá um like nesse vídeo e nós estamos aqui para servir a você e para soltar o verbo sobre outras várias coisas, né? Que Deus te abençoe e até o próximo Solta o Verbo. Valeu!